A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou meditando agora no Salmo 84. O Salmo 84 é um salmo que revela o desejo mais profundo de Jesus Cristo, que era exatamente entrar no tabernáculo. E essa grande visão que nos é dada no livro de Salmos 84 se completa com o Salmo 42 e também com o Salmo 43. Ele começa dizendo: como são amáveis as tuas moradas, Jeová de Sabaoth. Como são amáveis as tuas moradas, Yahweh de Sabaoth. Quão amáveis são as tuas moradas. Então está se referindo aos seus tabernáculos, aos seus átrios, e está clamando isso, está dizendo quão amáveis as tuas moradas. E agora, quando todos estão se preparando ou já estão dentro do santuário servindo a Deus, eu quero dedicar esta palavra para todos aqueles que encontram nos átrios do Senhor este mesmo favor e este mesmo clamor. No verso 12 ele diz: a minha alma suspira e anela pelos átrios de Jeová, o Senhor. O meu coração e a minha carne cantam pelo Deus vivo, isto é, o meu espírito e o meu corpo, que é impossível isso acontecer no mundo dos homens, que os pulmões são a nossa diferença entre os anjos. Entre os homens e os anjos, os nossos pulmões foram criados para serem o maior elemento, maior agente de adoração e de louvor ao Senhor. E então ele clama: até o pardal encontrou casa. Essa é a casa, são os átrios do Senhor. E a andorinha entrou casa, fez um ninho para criar os seus filhotes junto a teus altares, ó Jeová, Senhor dos exércitos, ó Jeová dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados são os que habitam na tua casa. Então está falando que as andorinhas, né, que criam o pardal, que criaram um ninho dentro da casa, juntos aos seus altares. E ele então diz: bem-aventurados são os que habitam, os ministros do altar. Naquele tempo eram os levitas e hoje são os da ordem de Melquisedeque. E ele coloca aí: bem-aventurados são os que habitam na tua casa, perpetuamente te louvarão. Os seus ministros, os que trabalham e vivem da sua casa. Ele diz: bem-aventurado o homem que em ti encontra sua fortaleza na sua casa, disse, e em cujo coração estão os teus caminhos. Para estar na casa do Senhor, você está obrigado a guardar os caminhos do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelista Oséias Oliveira, Vicente, um grande abraço. Carlos Augusto Moreira, um grande abraço. Aí continuando o verso 84. Quando passam pelo vale de Abacá, que significa árvores que choram o bálsamo, árvores que choram o bálsamo, um lugar de cura, fazem dele um lugar de mananciais. Os sofrimentos, quando ele chega num lugar de sofrimento, ele transforma aquele lugar de feridas em mananciais, onde as primeiras chuvas cobrem de bênção os seus tanques. As pessoas que habitam no seu santuário, veja,
vão crescendo de força, de altura, de força em força, mas também o texto maçorético diz de altura em altura, até se apresentarem diante de Deus em Sião. Estou lendo a versão de Nelson. Essa é a versão que Deus me deu e eu tenho o privilégio de colocar para vocês à sua disposição em meujesus.org. Ele responde, de altura em altura, até se apresentarem diante de Deus. Então eles vão subindo, 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 de altura em altura. Laure Elvis, vão subindo de altura em altura. Carlos, Cleiton, Oséias, até se apresentarem diante de Deus. Então essa é a nossa vida, vamos crescendo nele, e cada vez que crescemos nele, vamos nos aproximando de nos apresentarmos diante dele. É o capítulo 84, verso 8, Jeová, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Esse é o nome de quem utiliza as forças de Deus, a especialização de Deus. Quem serve a Deus, Silva Marcelo, quem serve a Deus, Laure, tem o privilégio de clamar a este nome, que ele começa desde o princípio, Jeová de Sabaoth, que eu coloquei exatamente assim na nossa versão. E aí coloca Jeová, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e põe os teus olhos sobre o rosto do teu ungido. Então ele está falando aqui, Davi está falando aqui, mas ele não está se referindo a ele somente. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, ela é um cântico profético de Davi, que é o maior salmista e messiânico da Bíblia, salmista de tudo que ele fala. Então Deus utiliza a sua dor, o seu clamor, seu sofrimento, suas palavras, sua adoração para projetar o Messias que havia de vir. Então esse ungido aqui é Cristo, aponta para Cristo. Aí ele diz no verso 10, porque um dia em teus átrios é melhor do que 1000 fora dele. Prefiro estar nos umbrais da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da maldade. No Salmo 23 ele coloca também que o anjo, que a bondade te segue, é uma pessoa. Então ali colocamos como um anjo. Da bondade e da misericórdia te seguirão todos os dias. Por quê? Porque ele habitou na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ele está se referindo a essa graça, que os anjos do Senhor, da bondade e da misericórdia, Mário Sérgio, grande amigo, Mazambi Garcia, aí na França, Anete Rocha, Deus abençoe a todos vocês, onde vocês estiverem. Aí no capítulo, verso 11 diz, porque Jeová é sol e escudo, Jeová concede graça e glória. Então a graça é concedida para aqueles que habitam no seu tabernáculo. Graça, favor, glória é a honra. Nenhum de teus favores retirará a graça de Deus daqueles que andam em retidão. Ó Jeová, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti confia. Quantas vezes você leu esse salmo na sua vida e você não pôde compreendê-los perfeitamente? Este salmo se explica lá no livro de Lucas, quando Jesus é apresentado, Jesus é trazido aos 12 anos ali para a sua festa do Amitibá, quando ele vai ser apresentado aos 12 anos para daí para frente ser considerado uma pessoa digna de entrar na sinagoga e louvar ao nome do Senhor. E agora ele está com seus 12 anos, Luiz Domingos, e ele está aí, e os doutores vêm, começam a conversar com ele, e ele
é um menino prodígio, como diz o Salmo. Ele diz que tu me fizeste prodigioso, prodígio. O espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, os quatro espíritos que estão ligados ao conhecimento do capítulo 11 de Isaías, verso 2, dos 7 espíritos de Deus, estão nele. E aqueles doutores se admiravam com a sua sabedoria. Depois que tudo isso passa, seus pais regressam para Nazaré. E os seus pais, de alguma maneira, creio que foi um favor de Deus, Luiz Domingues, foi um favor de Deus, Isabel Soares. Foi um favor. E qual é o favor? É que os seus pais se esqueceram dele e pensavam que ele estava entre os seus parentes. E eles, por 3 dias, não lembraram dele. E naqueles 3 dias, ele ficou pensando por muito tempo, e esse Salmo 84 é uma equação que eu faço com o Salmo 42, porque o seu pedido, a sua oração, por quê? Porque ele era a arca viva, ele era a arca em pessoa, estava na terra, ele ia ao templo, estava do lado de fora, externo, ele era a arca em carne, encarnada, e por isso ele clamava como arca, porque ele se abatia. Ele dizia, no verso 5 do 42, ele disse, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, pois a salvação está diante da sua face. Aí ele diz ainda que ele recordava do tempo que a arca passou com Josué para o outro lado, que ele era a arca. No verso 6, ó Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, recordo de ti desde a terra do Jordão. E Jordão significa a encarnação, aquele que desce, significa aquele que desce, fala da encarnação. A arca está ali, diante do Jordão, a encarnação. O Monte Hermon, a montanha sagrada, e desde a coluna do temor que é Mizar. Aí diz o versículo 7, diz, um abismo chama outro abismo, a voz das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim, referindo-se àquilo que Jonas passou a respeito da sua morte, do seu sofrimento. Aí ele diz que Deus o ressuscitará no verso 8, e ele dirá, por que se esqueceste de mim? É o texto que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? No verso 9. E diz, como uma ferida mortal nos meus ossos, meus adversários está na cruz, zombam de mim quando dizem, onde está o seu Deus? Isso se repete nos evangelhos. Aí ele fala pela segunda vez, porque está abatida, ó minha alma, e porque gemes dentro de mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei, pois a sua salvação está diante da tua face. E pela terceira vez, no Salmo 43, que é o mesmo Salmo, eles fizeram um corte errado, o Salmo 42 e o Salmo 42 é o mesmo Salmo, é igual ao Salmo 90 e o Salmo 91. E aí no capítulo 43, verso 4, então, irei ao altar de Deus. Então, quando seus pais o abandonaram, quando seus pais, os pais esqueceram dele, abandonar pesado demais. Então ele vai cumprir essa palavra. Naqueles momentos que, com 12 anos, seus pais vão para lá, ele fica em Jerusalém. E então ele diz, então eu irei ao altar de Deus, ao Deus da minha excelsa alegria, então te louvarei com harpa, ó Deus, Deus meu. Jesus era um grande músico, meu Deus. Aí o verso 5, como ele não poderia ser um grande músico, sendo ele o criador da própria música? Aí o verso 5 diz, por que estás abatida, ó minha alma, pela terceira vez? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei, pois ele é a salvação do meu rosto e meu Deus. Então ele está ali falando da sua humanidade. Então no Salmo 84, no verso 2, no verso 3, no verso 10, ele vai
então completar este momento em que ele entra nos seus átrios. Quando ele entra no átrio, ele fala no plural, ele diz assim no verso 2, a minha alma suspira e anela os átrios de Jeová. Ele desde criança anelava estar, porque ele era a arca, ele queria ir lá no lugar santíssimo, onde somente aquele símbolo o representava. E ali então, no Salmo 84, verso 1, quão amáveis são as tuas moradas. Ele foi olhando, foi vendo aquele templo de Zorobabel que foi acrescentado somente nas muralhas por Herodes, mas ninguém tocou no templo. O templo ainda era o mesmo templo de Zorobabel. Ele começou a olhar e ver quão amáveis são as tuas moradas, Jeová de Sabaote. Meu Deus, meu Pai. A minha alma suspira e anela os átrios do Senhor. Átrios. Então ele faz uma pluralização de todas as três partes do tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o principal, que é o lugar santíssimo. A minha alma anela os teus átrios. Os átrios de Jeová, o meu coração e a minha alma, minha carne, cantam pelo Deus vivo. Então ele clama, ele canta, ele toca. Meu Deus. Aí no verso 3, ele olha para cima e vê o ninho dos pardais. Os mais baratos das aves. A mais barata, das aves. 1 centavo. Está num rochedo, está num lugar seguro. Como cada um de nós nos sentimos como um pardal agora, às vezes sem valor. Né? Rejeitado pelos homens. Invejado e rejeitado. Por isso que é rejeitado, porque é invejado. Que eles não te aceitam. E eles então encontram um lugar mais poderoso, o refúgio mais poderoso, que é o refúgio do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O pardal, uma fraqueza, habitando numa fortaleza. Deus abençoe Lauri, Jobson, Deus abençoe Evangelista Carlos, Deus abençoe nossa irmã Dayana ali em Portugal. Olha só isso aqui. O pardal encontrou lugar na casa de Deus. Ele foi mais esperto que todos os homens, porque ele fez o seu ninho ali. E também a andorinha fez seu ninho ali. E fazia o seu barulho, o seu cântico para si, para criar os seus filhotes. A andorinha é mais inteligente do que os homens, porque ela cria os seus filhotes dentro da casa de Deus. Então ele olha, com 12 anos, ele diz, bem-aventurado os que habitam na tua casa, que naquele tempo eram os levitas, os sacerdotes, e muitos que não davam valor, como Anás e Caifás, perpetuamente te louvarão. O propósito pelo qual nós habitamos na casa do Senhor. Aí ele diz no verso 5, bem-aventurados os homens que em ti encontram, bem-aventurado o homem que em ti encontra a fortaleza, que é o seu santuário. Ele olha para o altar, ele vai entrando, ele vai vendo o altar de sacrifício, depois a bacia de bronze, ele avança e entra para o lugar santo. Quando ele entra para o lugar santo, ele diz, quando passam pelo vale de Abacá, fazem dele um lugar de mananciais. Ele vai mudando, ele vai transformando os seus pensamentos ao entrar no lugar santo. Aí ele diz, quando ele sai do átrio, que ele entra no lugar santo, ele diz, vão crescendo de força em força, sai do átrio e vai passar agora pela bacia, vai passar agora pelo altar de ouro, altar de incenso, ele vai olhar para o candeeiro com as suas 7 lâmpadas, e se vai crescendo de força em força, até se apresentarem diante de Deus em Sião, isto é, dentro do santíssimo lugar. Aí no verso 8 ele diz, Jeová, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, escuta-me, ó Deus de Jacó. E então agora ele entra no Santíssimo e diz, olha, Deus, nosso escudo, e põe os teus olhos sobre o rosto do teu ungido. Chegou no lugar santíssimo, 12 anos, a arca,
12 anos ele tinha, Lauri, 12 anos ele tinha, Eduardo, Cleiton, Carlos, Setaramenovich, o ungido estava ali, com 12 anos, ungido ali no seu batismo, com os 7 Espíritos de Deus. Aí ele, quando ele senta, que ele entra, que ele deita ali, como diz um Salmo 17, meu Deus, quando ele se estabelece ali, que ele olha para cima, naquele lugar onde a arca esteve por mais de 1000 anos. Aí ele diz assim, porque um dia em carne, um dia que eu estou, só um dia que ele entrou lá, um dia que ele esteve aí com 12 anos, bendito Senhor, bendito Deus, um dia em teus átrios é melhor do que 1000 fora dele. Um dia prefiro estar nos umbrais da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da maldade. E então ele coloca no verso 10, que lindo sentimento. Às vezes nossos pais, né, como Maria e o pai adotivo de Jesus, José, Deus fez eles esquecerem de Jesus, para que Jesus pudesse entrar ali e ver que até as andorinhas educam seus filhos na casa do Senhor. E aí ele diz, estou aqui por um dia somente, um dia que ele entrou, depois ele saiu sem ninguém perceber. Era a própria arca no Santíssimo Lugar em carne. Aí ele diz, porque um dia em teus átrios é melhor do que 1000 fora dele. E então se cumprem as 3 áreas do Salmo 42. 3 vezes ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Aí ele fala, pela alma, a alma clamando pela alma, a alma clamando pelo corpo e a alma clamando pelo espírito. 3 vezes, ele em espírito, alma e corpo, no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. Meu irmão, eu tenho culpa da Bíblia ser tão linda e ser tão bela, e quando ela é desnudada, quando ela é descoberta, e quando a revelação vem, que maravilha para os nossos olhos. E então no verso 11 diz, porque Jeová é sol e escudo. Ele é sol e escudo. Ele é luz e nos defende. Jeová concede a graça e a glória. A graça e a glória. Ele é sol e escudo no átrio. Ele é graça no lugar santo. Ele é glória no lugar santíssimo. Nenhum dos teus favores retirará daqueles que andam em retidão. Ó Jeová, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti confia. Esses 2 salmos, 3 salmos, 42 e 43, mais o 84, eles são a profecia. E em Lucas, quando Jesus entra ali no templo em carne e osso, é o cumprimento deste salmo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Não deixe de adquirir, ainda temos a Bible Chronos, está chegando agora, dia 2 de junho, as Bíblias Agenda também, para poder fazer junto com a Bíblia Missionária, que eu estou lendo agora. Nossa versão é considerada uma das melhores versões do mundo. Eu acabei agora a tradução em inglês da Bíblia, em espanhol e em inglês, aqui nos Estados Unidos, de onde eu estou falando conosco. Adquira esse material, também o combo de todo o nosso conjunto da Teologia Latina de Nelson. Tudo isso está disponível aí no seu site, meujesus.org. Estude conosco, desde aqui dos Estados Unidos da América, e se torne um mestre da palavra. Torne-se um mestre da palavra. OsanaBibleSchool.com. O meu irmão Lauri vai colocar aí esses sites. Se você quiser cooperar para que nós continuemos imprimindo as Bíblias, que são já 7, eu tenho mais 4 Bíblias prontas já, que é a Bible Family, a Bíblia da família, a Bible Election, que é a Bíblia da eleição, tenho também a Bíblia Expressa, eu tenho também, deixa eu ver, tem 4, estou esquecendo a outra, e essas Bíblias estarão à disposição de vocês, mas eu preciso muito da vossa ajuda, e
Muito obrigado por muitas pessoas até de forma oculta que depositam um favor a fim de que nosso ministério, que é o Ministério Literário e também o Ministério Educacional Teológico, desde aqui, deste país, para qualquer outro país do mundo, onde se fala a língua espanhola e a língua portuguesa. Vou começar também a oferecer o curso em inglês, porque já estou me sentindo preparado para poder dar as aulas em inglês. Muito obrigado, Paulo Medeiros, muito obrigado, Lauri, Eliezer. E se você quer cooperar com o nosso ministério, que Deus abençoe suas primícias, abençoe suas ofertas, que você deposita para a glória e honra do nome do Senhor. É dralderi@gmail.com. dralderi@gmail.com. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana muito abençoada para a glória de Deus.